Tá bom, então. Vamos lá, né, pessoal? Podemos começar aqui. Mano, vimos hoje o torcedor fazer o papel dele, vimos hoje o Thiago Neves jogar o que sabe e vimos um esquema diferente, né? O que aconteceu que o Cruzeiro não conseguiu superar o seu adversário hoje? Há pouco, ouvindo até o Ney Franco, ele dizia do quanto que a Chapecoense jogou bem e surpreendeu o Cruzeiro. A sua avaliação? Bom, primeiro dizer que a mudança do sistema é uma responsabilidade minha e é uma coisa que nós tínhamos que passar para ver que certas coisas não funcionam. Certas coisas funcionam. Certas coisas nos dão garantia de 3 anos e esses 3 anos valem mais do que outras coisas. E essa é a linha da sequência. Tínhamos que passar pelo que passamos hoje. Porque o futebol não adianta só falar, o futebol tem que ser visto lá dentro do campo, ser sentido pelos jogadores, por todo o ambiente que temos. Então essa responsabilidade, ela é minha e acho que não funcionou bem mesmo no primeiro tempo. Um time que tinha na sua composição 5 meias, teve dificuldade para criar, né? Paradoxalmente, teve dificuldade para criar. E penso que em determinados momentos ficou aberto demais. Mas não foi por isso também que levamos os 2 gols, né? Sempre respeito a opinião dos outros, mas criamos 11 oportunidades claras de gol e a Chapecoense criou 4, né? Então, estamos passando aí por um momento bem difícil, um momento que temos que encontrar as soluções. A responsabilidade realmente é muito minha. Os jogadores têm muita qualidade e eu tenho que transformar essa qualidade num jogo mais confiável, que sempre tivemos e que agora não estamos tendo. Mano, o torcedor espera muito que o Cruzeiro seja mais veloz no ataque, enfim. A gente viu o Cruzeiro atacando muito no primeiro tempo pelo lado esquerdo, continua assim da segunda etapa, e depois o Robinho deu uma equilibrada para o lado direito. Existe essa possibilidade de você colocar, por exemplo, que todo mundo questionava, queria aí, no caso, o Thiago Neves jogando junto com o Rodriguinho, para ver se daria certo. Existe a possibilidade de, por exemplo, um Marquinhos Gabriel por um lado, com o Pedro Rocha por outro, ou então até mesmo o David? Existem muitas possibilidades, né? E a gente tem que encontrar melhor. Hoje já vimos que uma não dá certo, do jeito que imaginamos, que poderíamos fazer uma equipe com bastante posse de bola, até tivemos a posse, mas com um número de criação mais qualificado, mais incisivo. E pensei que, na minha visão, a equipe embolou muito no primeiro tempo, né? Nós não vimos o Fred tocar na bola no primeiro tempo, né? Botamos muita gente na frente do Fred e essa gente nossa também levou a gente deles. Então, fechamos muito os espaços nossos mesmo, para fazer uma jogada de qualidade como fizemos no segundo tempo 3 vezes, depois que empatamos e que merecíamos fazer um gol naquelas 3 jogadas da qualidade como foi feita. Aquilo é um nível de Cruzeiro, aquilo nós temos condição de fazer, é atrás disso que nós vamos ir para fazer mais vezes. E recuperar a nossa segurança, que sempre foi uma marca das minhas equipes e que está muito abaixo, está muito longe disso. Mano, a próxima semana, exemplo do que foi essa, vai ser uma semana onde você vai poder trabalhar com os jogadores e também para que todo mundo, já com a experiência que tem, conversar nesse momento que o time está vivendo. Ficou alguma coisa do que foi conversado para conversar essa semana, para se ajeitar ainda mais, sendo um jogo fora de casa, o Campeonato Brasileiro está aí nessa fase difícil para o Cruzeiro? As pessoas nessa hora sempre acham que conversa resolve, né? Se conversa resolvesse, era muito fácil. Na verdade, o Cruzeiro não está tendo um problema de diálogo, está tendo um problema técnico, tático. É esse o nosso problema. E é isso que nós temos que resolver. Então não adianta... Sempre se faz reunião quando perde, né? E se faz um pacto que não vai perder mais, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Mas todos fazem. Uns continuam, outros mudam, outros
encontre soluções. Mas as soluções não são encontradas no pacto. As soluções são encontradas dentro do campo. Tá? Hoje acho que algumas coisas estiveram melhores, na segunda parte principalmente. E o restante é manter a estrutura que sempre tivemos, colocar em disputa as posições, quem estiver melhor vai jogar em determinadas posições, vai fazer a função e as coisas vão ser resolvidas dessa maneira. Ô, Mano, com 45 minutos aqui, você já teve o diagnóstico que essa formação não dá. Nos treinamentos da semana, funcionou para você escalar essa formação? Não dava para ter evitado, então? Certamente funcionou. Senão não teríamos entrado assim. Mas treino é treino e jogo é jogo. Nem sempre no jogo de futebol as coisas se confirmam que acontece no treinamento. E nós tínhamos que passar por isso. Tenho certeza absoluta, tenho convicção que nós tínhamos que passar por isso. Senão sempre ia vir a colocação. Mas dá para jogar assim. Mas dá para jogar assado. Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, elas entram nos eixos. A gente já falou de outras vezes, né, a dificuldade de se fazer gol no Cruzeiro, e nos últimos jogos isso não tem acontecido. Onde que você acha que está perdendo a mão ali para o Cruzeiro ter uma defesa segura? É a pior no momento do Campeonato Brasileiro? O futebol é muito engraçado. Quando o Cruzeiro tinha melhor defesa, isso não tinha muito valor. Nunca ninguém valorizou muito, né? Até me chamava de retranqueiro quando nós tínhamos a melhor defesa. E agora estamos tomando gol bastante, agora é importante. Realmente, o futebol é muito engraçado. Vou voltar aí até mesmo aproveitando essa questão dos gols tomados pelo Cruzeiro. No jogo contra o Internacional, o Cruzeiro tomou 2 gols praticamente parecidos. Ficaram olhando, o Internacional entrou e fez os 2 gols naquelas faltas. E hoje mais uma vez. Ficaram olhando. É muita confiança no Fábio ou o que está acontecendo que eles ficam olhando e não chegam para tirar a bola? Pois é. Penso que nós confiamos muito no Fábio, estamos confiando muito no Fábio. E o Fábio não é um super-homem, ele é um grande goleiro, um goleiro excepcional, né? E você passa determinados momentos que as coisas não dão tão certo. Fábio não é acostumado a largar aquela bola mesmo, né? O chute foi de intermediária, bem de longe, para o nível do Fábio. Mas nós não podemos confiar que Fábio sempre vai pegar a bola, né? Nós temos que fazer o nosso papel defensivo de não deixar o rebote chegar, independentemente se o Fábio vai pegar a bola ou não, né? Existem questões óbvias sobre isso, que é a proteção, você não deixa o jogador arrancar, você protege com o braço, porque é assim que funciona, uma hora dessa escapa uma bola, né? E o primeiro gol aconteceu dessa forma, né? E o segundo gol aconteceu porque estávamos distantes, tinha um buraco, quando o jogador cavou a bola nas costas do Léo, nós estávamos distantes, uma linha de 4 não se defende assim. Então você vê que a cobertura ainda deu tempo para chegar, mas já foi numa bola dividida. E como nós estamos nessa fase, está sobrando para o adversário antes aquilo que sobrava para a gente. Então temos que corrigir técnica e taticamente as coisas para que isso não aconteça, para que essas coisas venham para o nosso lado, né? Fizemos 3 jogadas maravilhosas. Todas as 3 caiu no contrapé do nosso jogador para fazer o gol. É um troço, né? Inexplicável por nível de jogadores que temos para saber fazer gol, né? E as 3 jogadas foram muito bem feitas pela direita, todas elas bem feitas, cruzadas bem. Uma pegou, o Thiago tentou fazer de letra, porque passou um pouquinho da bola, a outra Robinho tentou fazer de esquerda, o Fred também tentou fazer de esquerda, né? São coisas até meio inexplicáveis tecnicamente para jogadores desse nível, mas estamos passando por isso, temos que ter maturidade e trabalhar, porque é aí que se encontram as soluções e não na conversa, né? Ô, mano, quando poderia pensar que não tinha como piorar, piorou. Perdeu em casa para Chapecoense, beira de rebaixamento. Mas para um comandante que venceu a Batalha dos Aflitos, acho que nada é impossível, né? Como é que você vai resolver esse pepino? Como é que sai dessa, mano? Não precisa nem ir tão longe, né? Não precisa nem ir no milagre da Batalha dos Aflitos, né? Nós podemos ir aí no exemplo do Liverpool contra o Barcelona. Nós podemos ir na virada do Tottenham contra o Ajax,
Coisas mais palpáveis, mais normais de futebol, né? Eu não acho que nós temos que ir buscar coisas fora do normal. Nós temos que fazer o normal, o nosso normal. Né? Não temos que buscar também tantos exemplos fora. Temos que seguir os nossos, buscar a nossa referência, reencontrar ela e voltar a ser um time confiável, né? Eu sempre falo assim, para você ganhar alguma coisa, você tem que ser um time confiável. As pessoas podem não gostar tanto, podem gostar menos do seu jeito de jogar. Outros podem gostar mais. Alguns têm preferência por outras maneiras de jogar. Mas um time tem que ser confiável à sua maneira. E o Cruzeiro não está sendo um time confiável à sua maneira e não pode querer encontrar outra maneira. Tem que recuperar a sua. Assim nós nos tornamos vitoriosos nos últimos 3 anos, assim nós vamos voltar a vencer. Alguns dias atrás você me fez a pergunta se dava para ganhar 4 coroas, não foi isso? Você viu que não dava? Mas você viu como é rápido? Você viu como é rápido o futebol? Por que a gente tem que ter os pés no chão? Por que a gente não dá para viajar, né? Porque ele é muito duro. Quando um treinador fala que o futebol é duro, às vezes, está exagerando. Não está. Ele é duro. Em 4 semanas, nós colocamos praticamente tudo fora que nós fizemos até aqui. Então, temos que recomeçar uma construção baseado de novo nos pilares que acreditamos, nas coisas que temos que fazer. O torcedor tem razão, ele fez a parte dele, ele veio aqui, né? Apoiou enquanto, né, o time entregou a ele vontade, dedicação, vaiou um pouco no final, vaiou o treinador, vaiou o Egídio, vaiou o Pedro Rocha, né? E é assim, quando a gente perde, a gente tem que saber encontrar essa humildade necessária para saber que os outros estão certos. Temos que ouvir, temos que ser criticados e temos que ser vaiados, porque são as mesmas pessoas que nos aplaudiram nos momentos bons. Mano, aqui, ó. Você já falou que não é uma crise de ambiente, é uma crise tática. E você teve outras crises nos outros 2 anos que você estava aqui no Cruzeiro também, né? Momentos sem vencer, sem vitória. Nunca perdemos 3 seguidas. Primeira vez. Mas você vê... Tudo tem a primeira vez. Você vê algo em comum desses períodos que você passou de dificuldade nos outros anos que você estava à frente do Cruzeiro com esse momento? Eu penso que nós nos embebedamos um pouco com a invencibilidade, com o 0 gol na Libertadores até a última rodada. E é bom ouvir elogios, mas eles, por não ter tanta consistência, como às vezes as críticas também não têm, eles são mais fáceis de você aceitar. O elogio é mais gostoso, né? Então, nos perdemos um pouco nesse caminho. Agora, a dureza do futebol vai fazer a gente voltar para o caminho certo. Mas não é uma questão disso ou daquilo especificamente. Ninguém faz isso porque quer fazer, né? Você faz porque a força que vocês todos têm, todos falando ao mesmo tempo que um time está bem, vira verdade. Que um time está muito bem, vira verdade, né? E de vez em quando as coisas não estão assim, tão solidificadas como a gente imaginava. E essa hora é uma hora dura, é a hora dura da realidade. E ela vem cobrando, né? O futebol, a cobrança sempre vem, a conta sempre chega, né? Aquele envelope amarelo que entra por baixo da porta, faz aquele barulho, tss, é a conta. Desagradável, né? Chegou a nossa conta. E nós vamos ter que encontrar a maneira de pagá-la. É assim que funciona. E não tem meio termo, também não tem meia conversa. Temos que aceitar que é assim, trabalhar para sair dessa situação. Já trabalhamos bem a semana. Vamos trabalhar novamente bem a próxima semana. Teremos resultados melhores logo aí na frente. Mano, boa noite. Aqui. Aqui, mano. Que onde? Aqui. Pô, desculpa. Tranquilo. São 2 campanhas muito diferentes, né, mano? Entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. E até um pouco inexplicável. Acho que vai ser um pouco difícil você me explicar isso, mas talvez você consiga. O nível técnico dos jogadores do Cruzeiro é alto para os erros que estão acontecendo. Sobretudo no primeiro tempo, o Cruzeiro perdia umas bolas, davam alguns passes errados, que às vezes nem eu entendia. E você falou sobre questão de treino. Você está treinando o time bem, mano, e lá na toca, né? E o que acontece? O time perdeu a confiança, mano? Tem alguma explicação para isso? Não devo estar treinando tão bem. Porque se estivesse treinando bem, estava ganhando. O futebol não é só qualidade técnica.
Se fosse só qualidade técnica, você contratava melhor, jogadores mais qualificados, você vencia. Mas o futebol tem outras variantes e fundamentos importantes. O futebol tem disputa, o futebol tem posicionamento, o futebol tem saúde atlética. Hoje o futebol está mais forte, está mais disputado, né? O Campeonato Brasileiro traz para uma equipe novas realidades. E ele é muito difícil de ser jogado. Embora a gente, quando inicia, sempre aponta os favoritos e coisa, ele vai se desenhando nas primeiras rodadas, ele vai se desenhando na sequência, e nós nos deparamos com uma dificuldade que talvez não estivéssemos esperando. E a pior coisa que existe para um time é ele ser surpreendido pela realidade, né? Porque aí ele não estava preparado exatamente para essa dureza toda. Agora está se preparando, porque está vendo que não consegue arrumar todas essas soluções que pensava que já estavam trabalhadas na equipe. Então, a intensidade do jogo, a disputa do jogo, ela muitas vezes ela amassa a qualidade técnica individual de um jogador. Então, me parece claro para nós que a nossa realidade passa por aí. Ô, mano, o que aconteceu exatamente com o Edilson, que estava escalado, e se o Thiago Neves está pronto para ter uma sequência por aquilo que ele produziu com o Rodriguinho ou não? Ele está pronto? Pois é, né? Como a fase está boa, Edilson sentiu no aquecimento. Então, trabalhamos a semana com Edilson, trabalhamos toda a semana com Edilson, momentos antes do jogo, né? Felizmente temos Romero, que é um jogador que se entrega, que se dedica, que consegue, né, fazer a função como já fez ano passado em momentos decisivos, então nos dá uma tranquilidade de poder, né? Tínhamos 2 laterais, tínhamos 2,5, que Romero era o jogador que sempre esteve aí para nos ajudar, agora perdemos os 2. Então, vamos tocar em frente essa semana com essa ideia aí de já ter que colocar provavelmente Romero na lateral nos próximos jogos. Questão de Rodriguinho ou Thiago Neves, ou juntos, não estou dizendo aqui que não podem jogar juntos. Não cometeria essa heresia, mas não da maneira como foi hoje. Não com a formação tática que escolhemos para eles jogarem hoje. Mano, falando do Thiago Neves, após a partida, ele falou que o Campeonato Brasileiro ainda é muito longo, é difícil, é um campeonato pesado, mas que o pessoal pode ter calma, que lá na frente, no próximo jogo, e o torcedor não quer saber muito disso, o torcedor é muito imediatista. Ele foi naquela linha mais do Renato Gaúcho lá no Sul, calma que o Grêmio vai decolar na hora certa, enfim. O que você pensa disso? O que você pode dizer para o torcedor a respeito disso? Porque existe, de fato, uma preocupação do torcedor do Cruzeiro em relação aos resultados que não vem acontecendo. Eu respeito muito a opinião de todos, né? Eu acho que a gente, quando se expõe no microfone, você opina aquilo que você sente. Eu penso que nós não podemos ficar deixando para amanhã, para depois, porque a reação naturalmente vai acontecer. Eu não tenho essa tranquilidade do Renato Gaúcho. Eu penso que nós temos que dar respostas imediatas. O Cruzeiro não pode ficar perdendo nessa quantidade de jogos que está perdendo. O Cruzeiro está com 6 pontos em 18, né? Então, essa questão de você ir deixando... É aí mesmo que você perde campeonato de pontos corridos. É aí que você deixa de ganhar campeonato de pontos corridos, pensando que lá na frente você vai ter sempre uma recuperação. Já é uma recuperação de quantos pontos para o primeiro colocado? 17? 16 para 6. Já são 10 pontos, né? E você depois não consegue ficar desmanchando grandes diferenças, porque os outros vão continuar rendendo bem. Não vão ter quedas tão grandes como essa. Num campeonato de pontos corridos, você não pode ter grandes oscilações. Todo mundo tem oscilação. Mas quando você tem oscilação, você tem que saber administrar ela. E é aí que nós pecamos nesse início de campeonato e não podemos ficar deixando muito para depois, porque depois é muito tarde. Mano, você bateu na tecla de problema tático, técnico. Vou voltar um pouco no passado. Em 2013, quando você saiu do Flamengo, você disse que não conseguiria passar mais
aquilo que você entendia sobre futebol para os jogadores. No Cruzeiro, depois de 3 anos, com este elenco, que você trabalha 3 anos, os jogadores estão conseguindo entender nesse período de 4 derrotas, aquilo que você entende sobre futebol nesse momento ruim do Cruzeiro? Uma mentira dita várias vezes vira verdade. Eu nunca disse essa frase. Então, se estamos partindo de uma premissa que não é verdadeira, não posso continuar a resposta que você perguntou. Você está equivocado. Você ouviu a entrevista errada.